Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Espero que vocês estejam muito bem, não é? Semana começando, né? Eu desejo tudo de bom para todos, né? Que a gente tenha uma semana abençoada, cheia de vitória, de conquistas, não é verdade? De alegria, tá bem? De objetivos alcançados, de superações, tá bem? Todo o meu pensamento positivo, minha energia positiva para vocês. Correto? Então vamos que vamos, né? Bola pra frente. Eu já disse uma vez, é como diz um grande locutor que é aqui da minha terra, da cidade de Marília, São Paulo, Osmar Santos. Ele dizia: ripa na chulipa e pimba na gorduchinha. Bola pro gol. Vamos que vamos. Bola pro gol, eu que falei, tá? Mas é o que ele queria dizer. Ripa na chulipa e pimba na gorduchinha. Gorduchinha é a bola. Bom, gente, eu tô aqui a pedido de algumas pessoas já que me pediram. Eu fiz um vídeo em relação a algumas máquinas e citei o nome da Eugene, citei o nome de algumas máquinas e contei um pouquinho da história. Acho que da Eugene no meio dessas máquinas que eu também contei o nome. Mas algumas pessoas estão me pedindo para falar um pouco mais da Eugene, da história da Eugene. Inclusive, não deixando vocês esquecerem, hein? Nossa página está à disposição de vocês lá no Mercado Livre. O link está aqui embaixo, ó, na descrição desse vídeo. É só você pegar esse link aí, clicar nele que você vai cair direto lá na nossa página, tá? Lá nós temos lindas máquinas de costura, como essas Eugenes aqui lindas. Temos peças para essas máquinas de costura antigas em geral e também lindas antiguidades. Dá uma olhadinha lá, tá bem? Tenho certeza que você vai gostar. Antiguidades originais do mundo inteiro. Pode olhar lá que você vai encontrar com certeza alguma coisa que você vai gostar. Nosso carro-chefe são as máquinas antigas, mas nós trabalhamos com antiguidades em geral. Tá bem? Também não deixando vocês esquecerem. Primeiro agradecendo, como sempre. Muito obrigado pelo like que vocês estão dando no canal. Muito obrigado pelo seu joinha. É muito importante, eu agradeço muito, eu só tenho a agradecer porque o canal está conseguindo chegar, cada vez num maior número de pessoas. E isso é gratificante, porque a intenção desse canal é ajudar aquelas pessoas que têm a necessidade, né, que precisam resolver o seu problema e que, como eu sempre falo, às vezes não tem uma condição, às vezes não tem um mecânico perto, né, mora nos rincões desse país, né, nas aldeias indígenas, né, nos lugares mais remotos do país e até de outros países da nossa América Latina, Moçambique, que nós temos uma galera lá que curte o nosso canal também, o mundo inteiro. A gente está aqui para ajudar as pessoas a resolverem o seu problema. O lema desse canal não é copiando não, tá bom? Mas pode ser que seja. É liberté, égalité e fraternité. Tá bem? Vamos ajudar uns aos outros que a gente chega lá, tá bem? Liberdade para todos, igualdade para todos e fraternidade. Vamos estender a mão, não custa nada, não é verdade? Parodiando aí a Revolução Francesa, né? O lema da Revolução Francesa. Mas vamos lá. Eu tô aqui, também não deixando de dizer, inscreva-se no canal, clique no sininho para receber os vídeos, né? Os novos vídeos, né? O que a gente postar. E utilize os comentários como vocês muito bem fazem. Eu respondo. Ontem eu consegui responder alguma coisa no domingo. Não é de costume, tá? Mas às vezes eu consigo responder alguma coisa no domingo. Mas eu respondo durante a semana de segunda a sexta, depois das 18 horas até umas 19 e pouquinho, eu respondo, tá? Das 6 horas da tarde até as 7 horas da tarde eu procuro responder. Então, se você fez uma pergunta depois das 7 horas, um pouquinho mais, eu vou responder essa pergunta só no outro dia, tá bem? Porque eu respondo as perguntas do dia anterior, tá joia? Mas eu vou procurar responder da melhor maneira possível e mais rápido, tá bem? E vamos bater no papo, que a gente conserta a sua máquina, tá bom? E também compartilhem os vídeos, que dessa forma é o que vocês estão fazendo, ajudar o canal. Muito obrigado, tá bom? Bom, voltando aqui, como eu falei, eu vou contar um pouco da história da Eugene, a pedido
As últimas que me pediram foi a Beatriz Alves, de Petrolândia, né, de Pernambuco, e a Elisete, também, de Januária, Minas Gerais. Aí eu estava vendo uma coincidência dessas duas aqui, essas duas colegas nossas. Januária, em Minas Gerais, e Petrolândia, em Pernambuco, são cidades que são banhadas pelo Rio São Francisco. Eu até comentei com a Beatriz Alves do Rio São Francisco, né, que é um rio mágico, um rio histórico, né, um rio importantíssimo na nossa história. Ele dá vida, ele dá sustento a inúmeras famílias, né, inúmeras famílias. Além de ser um rio, ele é um rio comprido, né? É 1.300 quilômetros. Ele pega Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Distrito Federal. Então, para você ver que é um rio que ele ajuda muita gente, muita gente. E ele é um rio, ele diz que ele tem duas nascentes, né? Ele tem uma nascente geográfica, o Rio São Francisco, ele tem uma nascente geográfica, que é a nascente de Minas, que foi descoberta mais recentemente, né? Que fica na cidade de Medeiros. E tem a histórica, né? Que é a da Serra da Canastra. Né, então ele tem duas nascentes. Ele tem duas nascentes, esse rio. E é engraçado, esse rio, eu já escutei a lenda desse rio uma vez. Inclusive, quem me contou foi um mineiro, que me contou a lenda, que morava em Andradas, em Minas Gerais. Aí eu fui, sabe, depois procurei saber, né, da lenda, e era verdade mesmo. Aí eu li a lenda. Diz que a lenda do Rio São Francisco, para quem não conhece, por isso que ele é um rio mágico. Diz que as comunidades ribeirinhas, né, que falam muito isso, né, que contam muito essa lenda, né. Diz que é conhecido também o Velho Chico, né. É o Velho Chico. O Rio São Francisco é conhecido como o Velho Chico, né. Ele nasceu, diz que tinha uma índia e o noivo dela, né. Eu não lembro o nome da índia. Só sei, acho que era Índia Lati. E tinha o noivo dela que era um guerreiro. E esse guerreiro foi pra guerra. O noivo dessa índia, da Índia Lati. E a marcha dos guerreiros foi fazendo um sulco na terra, assim. Na marcha eram muitos guerreiros indígenas, muitos índios guerreiros, como são até hoje, né? Índio é um povo guerreiro. O índio é um povo que eles batalham mesmo, viu? Infelizmente o que a gente vê hoje aí é fruto do homem branco que acabou fazendo o que fez com o índio. Mas o índio é a nossa história, o índio é a nossa origem, o índio é a nossa cultura, o índio é o nosso espírito, o índio é de onde a gente veio, nós somos indígenas. Né? Nós chegamos aqui, os portugueses chegaram, os holandeses, né? Então mas a gente é indígena. A gente tem sangue indígena. A minha região aqui é terra de caigangue guerreiro, entendeu? Foram eximados, né? Eximados, né? Pelas colônias, pelos colonizadores, né? Mas é uma terra de povo guerreiro. A minha terra aqui, o interior paulista, é terra de índio guerreiro, terra de caigangue. A gente não foge da luta, não. A gente não foge da guerra, não. Tá bom? Mas vamos batalhar aí por essa igualdade para todos, né? Independente de qualquer outra coisa. Mas voltando à lenda lá do Rio São Francisco, né, do Velho Chico. E ele foi para a guerra. E a marcha desses guerreiros fez um sulco, assim, fez um caminho, né, foi afundando o chão, afundando o chão, afundando o chão. Aí ele demorava para voltar, não voltava da guerra, a Índia ficou triste e começou a chorar. E quando ela começou a chorar, as lágrimas dela fizeram uma cachoeira que foi descendo e chegou nesse caminho que os índios guerreiros fizeram, inclusive o índio dela, né, o noivo dela. Então as lágrimas da Índia Lati é que formaram o Rio São Francisco. Bonita história, linda história, né? As histórias indígenas são maravilhosas, são lindas, a nossa cultura, o nosso folclore é maravilhoso, que a gente não sabe de nada, mas a gente é rico, maravilhoso aí, né? E de cultura, e de história, de lenda,
A gente, desde criança, interior aqui, a gente escutava muita lenda, muita lenda. A gente conhece muita história, né? Então, Curupira, Boitatá, Mula Sem Cabeça, Saci Pererê e por diante vai, né? Então, são muitas lendas, né? O Boitatá é uma lenda, uma palavra indígena, né? Que é uma lenda indígena também. Então, aos passos dos guerreiros formaram o leito do rio, o leito do rio, formaram o caminho do rio, e as lágrimas formaram o rio. Da Índia Lati, que chorou, né? E as lágrimas escorreram pelo chapadão, né? E aí caíram em forma de cascata e formaram o rio São Francisco, né? Não sei se vocês sabem disso aí, ô Beatriz e Elisete. Não sei se vocês sabem da história, creio que sim, né? Porque vocês moram, são banhadas por esse rio maravilhoso aí. Mas é a história do Rio São Francisco, a tristeza da Índia, né? Não foi em vão, né? Ela acabou dando sustento e vida a muitas famílias. Não é verdade? Rio São Francisco. Eu não conheço o Rio São Francisco, mas gostaria muito um dia de poder dar um mergulho no Rio São Francisco, que é um rio mágico, um rio histórico. Bom, vamos lá então. Falando sobre a Eugene, né? Antes de falar da Eugene, como eu falei na Singer, tem que se contar um pouquinho da história da máquina de costura. No vídeo da Singer eu contei bem, mas bem, quase bem assim, explicando bem a história da máquina de costura, né? Que veio ali desde de 1790, né, que o primeiro Thomas lá que patenteou, depois veio o Thomas patenteou a primeira máquina de costura, né? Não funcionou, mas patenteou. Em 1790, o Thomas Sands. E depois, em 1814, há contradições aí, dizem que é 1807, outros falam que é 1800. Eu vou por 1814, que o Joseph Madas Parg, que nós temos um vídeo contando a história da vida dele aqui no canal. Assistam, é um vídeo muito bonito, contando a história dele, a história da máquina de costura, a verdadeira história do inventor da máquina de costura. Está aqui no canal, falando sobre a vida do Joseph Madas Parg, um austríaco, né, que inventou a mão mecânica, né? E depois veio em 1830 o Barterline, que inventou uma máquina lá que dava 200 pontos, né? E foi um assombro, porque os artesãos que costuravam davam 20 pontos por minuto, enquanto essa máquina que ele inventou dava 200. Então, estourou a boca do balão, né? E foram fazendo várias modificações, né, que foram surgindo, e foram surgindo as máquinas de costura. Tem uma curiosidade aí, eu não sei se vocês sabem, que antigamente, quando se costurava, antes de 1300, antes do século XIV, se costurava, as agulhas, se costurava com agulha, mas as agulhas não eram feitas de ferro. Hoje é de aço, né? Mas antes eram de ferro. Não eram feitas de ferro, eram feitas de osso e marfim, osso de animais e marfim. Para você ver como que era difícil, né? Como que era a barra, né? Costurar, conseguir costurar não era fácil, não, era bem complicadinho, né? Conseguir chegar e fazer. A gente pensa, né, que é fácil pôr uma roupa, né? Chega lá, escolhe a roupa, coloca tal, pá, uma camisa, uma calça, um vestido, né? Uma blusinha, pá. Mas até chegar nisso aí, teve chão, hein? Teve muita pesquisa, muito estudo, muito suor, muita vontade, muito amor desses inventores que chegaram e nos deram essas maravilhas que até hoje estão por aí, né? Digo, as antigas, né? A máquina de costura nova vem dessa invenção também, mas eu sou um especialista em máquinas antigas. Então, a Eugene, e aí veio, né, no caso da Eugene, a Eugene é um sobrenome, eu não sei se vocês sabem disso. Eugene é um sobrenome. Não é do inventor, do dono da Eugene, da fábrica da Eugene, que fundou a fábrica da Eugene. A Eugene é brasileira, é 100% brasileira. É uma máquina 100% brasileira, a Eugene. Enquanto as outras são máquinas, por exemplo, a Vigorelli começaram a fabricar a Vigorelli no Brasil, mas ela é italiana, né? A Singer é norte-americana. A Pifaf, ela é italiana, ela é alemã,
né? A Nietzsche é italiana. Então tem várias máquinas japonesas, né? Então a Mercury japonesa. Então a Eugene, ela é brasileira, 100% brasileira. E Eugene, esse nome Eugene, ele vem de um... Eu estou contando a história do nome para depois chegar na fábrica da Eugene. O Eugene é um sobrenome de um britânico, né, de um inglês. Ele era um general. Ele era um general diplomata. Ele era um embaixador, né? Ele virou um embaixador. Era um chamado Conde Eugene. E ele foi embaixador, um embaixador britânico. Ele foi embaixador britânico entre 1799 e 1803 no Império Otomano, dos turcos, né, que dominavam a Grécia nessa época. Quando os turcos estavam ali na Grécia, por exemplo, no Panteão ali, né? Que é o Panteão que tem em Atenas, né? Sabe o Panteão que tem aquelas colunas e tal? Ele foi construído, o templo... uma curiosidade também. Esse templo, o Panteão, ele foi construído em homenagem a Atena, a deusa Atena, no século V a.C., né, na era de Péricles, em honra da Atena, né? Então, Atena era a protetora da cidade de Atenas. Então, eles construíram esse templo para ela no século V a.C. E ali nesse templo, agora voltando para o Eugene, voltando para o Lorde, ele estava na época mais ou menos por volta de 1800 ali. E os turcos, eles não davam muito valor para as obras dos outros países. Eles atiravam, destruíam. Então, uma das versões diz que o Lorde Eugene ficou tão indignado com o que os turcos faziam com as obras que resolveu tirar algumas obras do Panteão e levar para Londres. Então diz que ele foi generoso com as obras, ele gostava muito de antiguidade e ele ficou chocado com o que os turcos estavam fazendo ali, né? E eu não sei se vocês sabem também que o Império Turco Otomano, que é esse império que comandava essa época, foi um dos impérios mais longos da história. Ele durou mais de 600 anos. Né? Ele se iniciou antigamente na Ásia Menor, onde hoje é a Turquia. Então, eles pegaram parte da Europa, né, Oriente Médio, eles abrangiram uma área assim enorme no globo. E eles destruíam, diz essa versão, que esse Eugene, o Lorde Eugene, ficou tão chocado com isso que com o próprio dinheiro ele pediu pro sultão, com permissão do sultão, ele retirou algumas obras e conseguiu levar para Londres. Eu acho que é mentira. Eu acho que é mentira. Eu vou mais pela outra versão. Eu vou pela versão de que ele subornou as pessoas, subornou várias pessoas e conseguiu tirar obras. E a ânsia dele de tirar obra para levar para a própria coleção, para a coleção pessoal dele, ele quebrou obras, diz que se perderam obras em naufrágio ali. Então, tipo assim, foi prejudicial para a cultura, né, da Grécia ali antiga e para a Grécia atual, né, porque se perderam várias obras com essa ganância dele. Eu acho que foi isso. Mas tudo bem. O Eugene não. O fundador da Eugene, ele se chama David Feather. Ele fundou a Eugene em 1952. Aí nós vamos entrar na história da máquina. Tá? Ele fundou a Eugene em 1952. Por que ele pôs Eugene? Ele foi fazer uma visita no museu em Londres e viu as obras de mármore que o Lorde Eugene tinha levado do Panteão para Londres. Ele ficou tão maravilhado com as obras que eu não sei se ele ficou maravilhado. Eu creio que ele ficou maravilhado com as obras. Por quê? Porque essas obras que foram levadas para lá receberam o nome de mármores Eugene. Porque era tudo em mármore, né? As obras que o Lorde Eugene tirou
lá do Panteão, nessa época, em 1800, com essas duas histórias, aí vocês acreditem na que vocês quiserem, né? Tem duas versões aqui, né? Eu tenho uma coisa que todo mundo fala, né? Que existem duas versões. Eu acredito que tem três versões. Tem a minha, tem a sua e tem a de quem tá vendo. Não é verdade? Pensa nisso. Tem a minha, tem a sua e tem a de quem tá vendo, quem tá de fora. Então existem três versões. Você acredite no que você quiser, né? Então diz que o seu David, que era o fundador da Eugene, que fundou a Eugene em 1952, ficou tão admirado com essa história e ficou tão admirado com a perfeição das peças em mármore, e sabendo que os mármores se chamavam Eugene, ele deu o nome da máquina de Eugene. Então esse Eugene vem desse mármore, mas Eugene vem desse mármore que recebeu o nome do Lord Eugene, que para mim sarrapiou as obras lá do Panteão, né, em 1800, do Império Otomano, e também tem a versão de que ele resgatou essas obras para não serem destruídas. Aí vocês acreditem no que você quiser, né? Fique à vontade. Aí ele fundou em 1952 a Eugene e pôs o nome da Eugene, o seu David Feather, né? Ele era uma empresa familiar, né? E mais pra frente, a Eugene no mercado, até hoje a Eugene tá aí, né? A Eugene tem ar-condicionado, tem vários tipos de produtos, né? Desde a fundação dela, a Eugene começou a fabricar os gabinetes dela. Ela começou a fabricar gabinete e começou a fabricar o pé de máquina dela, né? Foi em 1956. Então, ó, pra você ver, em 52 ela fez a máquina. E em 56 ela já tinha os móveis para as máquinas. Naquela época era muito difícil conseguir fazer isso. Era tudo ferro fundido, né? Os móveis, você não lembra dos gabinetes? A gente tem gabinete para venda. Eu não sei se a gente tem, porque tá tão difícil de achar gabinete antigo. A perfeição que eram os gabinetes, eles funcionam até hoje. Se você abre a gavetinha, né? Eles são porque eram feitos. É daquela que nem eu sempre falei. Era briga para ver quem fazia melhor. Essa época era briga para ver quem fazia melhor. Então, Eugene é um sobrenome. Vem do Lord Eugene, que sarrapiou ou resgatou essas obras do Panteão, levou esses mármores, essas esculturas em mármores, para Londres, e lá, numa visita do Sr. David, pegou e colocou o nome da máquina de Eugene porque ficou maravilhado com os mármores Eugene, tá bem? Hoje quem comanda a empresa Eugene é o filho dele, acho que é Roberto Feather que ele chama, o Roberto Feather. E eu não sei, se alguém soubesse também qual que é a verdadeira versão, põe aí no canal, né? Conta a versão aí, qual que vocês conseguem descobrir, se vocês conseguem descobrir qual versão que é verdadeira, se ele sarrapiou, se o Lord Eugene sarrapiou ou se o Lord Eugene resgatou essas obras. Mas não interessa, a intenção do Sr. David foi criar essa máquina maravilhosa e, na minha opinião, Eugene vem dos mármores Eugene. E eu aqui adoro mitologia, principalmente a mitologia grega, adoro saber dessa história, que vem dessa história antiga, né? Dessa cultura grega antiga, e é um nome que vem desses mármores Eugene, tá bom? Eu espero aí que eu tenha deixado tudo esclarecido aí para vocês, inclusive a Beatriz aí, né, e a Elisete também, de Januária, tá bom? Minas Gerais. A história da Eugene é essa aí. Se vocês souberem de mais alguma coisa, coloca aí no canal, tá bom? Vamos bater um papo sobre isso aí, tá bem? E eu vou falando a história de mais algumas máquinas aí, tá joia? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado, tá bem? E não se esqueçam de visitar nossa página, o link tá aí embaixo na descrição do vídeo. E não se esqueçam, deixa seu like, ajude o canal como vocês estão fazendo, isso é muito bom, muito obrigado.
Obrigado mesmo, tá bem? Se você tiver alguma curiosidade de alguma máquina, dá um alô para mim que eu vou fazer. Tô tendo pedidos, mas eu só não tô fazendo o pedido dessas máquinas porque eu não as tenho aqui na oficina. A partir do momento que eu as receber, que eu tiver colocar a mão em uma dessas máquinas aí, desses nomes que vocês estão me passando, eu vou fazer com o maior prazer, porque eu gosto de fazer com a máquina na frente. Eu acho legal a gente ver a máquina. Então tá difícil cada vez mais achar as máquinas antigas e com os nomes diferentes, mas eu vou fazer na medida do possível, tá bem? Então deixe seu like, inscreva-se no canal, clica no sininho para receber os novos vídeos, utilize os comentários como vocês muito bem fazem e compartilhem o vídeo. Dessa forma, vocês só vão estar ajudando aquelas pessoas que vocês podem ajudar, tá bem? Um abraço, pessoal. Até. Sucesso.